Olá galera, vamos começar a falar aqui de produto vetorial. Então de início eu só vou abrir um parênteses para a gente relembrar a ideia de produto escalar, para não misturar muito as coisas. A gente viu que se a gente tiver um vetor U qualquer, o produto escalar dele com o vetor V é definido por esse ponto aqui, ó. Então a gente lê U escalar V ou produto escalar entre os vetores U e V, qualquer uma das formas, né? O vetor U escalar vetor V está correto. Por definição, então, isso é módulo de U, módulo de V vezes o cosseno de θ. A gente viu que se U e V estiverem definidos em uma base ortonormal IJK, U escalar V vai ser exatamente Vx, o x vezes Vx mais o y vezes Vy mais o z vezes Vz. E por fim, a interpretação geométrica de produto escalar é o seguinte: se eu tinha aqui o meu vetor U e quero fazer produto escalar com o meu vetor V, está aqui um ângulo formado entre eles, tá bom? Se o ângulo for de 90 graus entre eles e os vetores forem perpendiculares, o produto escalar já é nulo, tá bom? Direto, porque a gente viu que isso é projeção, né? Você projeta um vetor sobre o outro, então se eles são perpendiculares, a projeção de um sobre o outro é zero. Se o ângulo está no segundo quadrante, o produto escalar, se o ângulo for maior que π sobre 2, o produto escalar é negativo. Se os vetores, o ângulo estiver no segundo e terceiro quadrante, o produto escalar é negativo, tá bom? E a interpretação geométrica é a seguinte: eu pego a minha lanterna, né, acendo a lanterna, passando luz pelo primeiro vetor, imaginando esses vetores como objetos físicos capazes de bloquear a luz. Aqui embaixo desse vetor aqui, ó, vai formar uma sombra. Aqui embaixo formaria uma sombra. A gente chamou essa região de sombra do vetor U sobre o vetor V. E aqui, ó, é o tamanho do meu vetor V. Então o produto escalar entre o vetor U e V, U escalar V, é exatamente a sombra que o vetor U faz sobre o vetor V vezes o tamanho do vetor V. Descrevendo um triângulo retângulo aqui, a gente recai nessa operação. A gente mostra que a sombra de U sobre V é U cosseno θ. E a mesma coisa aconteceria se eu fizesse V escalar U. Eu ia chegar na seguinte relação, que V escalar U é igual a U escalar V. Isso, lembrando, se eu estiver trabalhando com vetores no espaço dos reais. Se eu estivesse trabalhando com vetores no espaço dos complexos, um dos lados dessa igualdade eu teria que tirar o complexo conjugado, tá bom? Então, lembrando, mais uma vez, produto escalar é a operação dos vetores, o resultado é um escalar, tá bom? Aqui é um apanhado de produto escalar. Dito isso, a gente vai passar para a parte de produto vetorial. E diferente de produto escalar, produto vetorial, como é o tema aqui da aula, o símbolo que vai representar produto vetorial entre dois vetores é esse símbolo de X aqui, ó, tá bom? Esse símbolo, quando a gente vê dois vetores separados por esse símbolo, a gente já sabe que a gente está lidando com uma operação que é chamada de produto vetorial. Como a gente lê essa operação? Produto vetorial entre os vetores U e V, ou vetor U, produto vetorial com vetor V, ou simplesmente U vetorial V. Você diz U vetorial V, já subentende-se que U e V são vetores, tá bom? E o produto vetorial entre esses dois vetores, ele vai resultar em um vetor. Eu vou chamar esse vetor aqui, ó, de D. Tá bom? Ele resulta num vetor. O módulo desse vetor, o módulo do vetor D, é igual ao tamanho do primeiro vetor vezes o tamanho do segundo vetor vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, se eu tiver aqui meu vetor U, tá bom? Se eu tiver aqui meu vetor V, eu já sei que eu posso deslocar esse vetor no espaço se eu não mudar o tamanho
nem girar em torno de qualquer ângulo, esse vetor permanece o mesmo. Está aqui o meu vetor V. Então, θ é o ângulo formado entre esses dois vetores. O produto vetorial entre U e V, algumas propriedades que a gente precisa ter noção é o seguinte: se eu pegar, defino uma direção aqui de V, eu passo uma reta tangenciando na extremidade do meu vetor U, paralela àquela que define a direção de V, faço a mesma coisa com o vetor V, traço aqui uma reta definindo a direção de U e uma tangenciando o vetor V paralela àquela que define a direção do outro vetor de U. Eu vou perceber que eu tenho uma região aqui no espaço. A gente diz que essa região é a área formada pelos vetores U e V. E você consegue demonstrar que o tamanho dessa área é exatamente o módulo do vetor resultante do produto vetorial entre U e V. Tá bom? Então, quando a gente está falando de produto vetorial entre dois vetores, o resultado vai ser um vetor e o módulo desse vetor resultante é a área formada pelos dois vetores. O sentido do vetor resultante do produto vetorial ele pode ser obtido a partir de uma regra que a gente chama de regra da mão direita. E regra da mão direita, não existe duas, não existem três regras da mão direita, existe uma regra da mão direita. É lógico que pessoas usam variações dessa regra, mas a regra é uma só, tá bom? E a regra é a seguinte: você pega os dedos da sua mão direita, esses 4 dedos aqui da sua mão direita, você aponta, imagine que você queira calcular o produto vetorial entre os vetores U e V. Você aponta esses 4 dedos da sua mão direita no sentido do primeiro vetor, fecha esses dedos da sua mão direita em sentido do segundo vetor, batendo ali no seu segundo vetor, onde o seu polegar apontar é o sentido do vetor resultante do produto vetorial. Nesse caso, o vetorial V é um vetor entrando no quadro. Eu vou colocar aqui, esse X. É uma forma de você descrever isso com a bolinha. É como se você visse a parte de trás da seta de um vetor, tá bom? Então, a parte de trás do vetor. Então, isso aqui é um vetor entrando no quadro, o vetorial V. Nesse caso, D está entrando no quadro. Se eu quisesse calcular V vetorial U em vez de U vetorial V, eu teria que colocar meus dedos da mão direita no sentido do primeiro vetor V, fechar esses dedos da mão direita, batendo no segundo vetor, meu polegar ia apontar o sentido do vetor resultante. Então a gente percebe que por essa regra da mão direita, V vetorial U é o negativo de U vetorial V. Então a ordem em que eu realizo essa operação conta, é importante. Então, a partir dessa definição, U vetorial V é igual ao negativo de V vetorial U, tá bom? Diferente do produto escalar nos espaços reais, eu não posso alterar a ordem do produto vetorial, que eu mudo o sinal. Eu percebo também o seguinte: se eu tiver dois vetores paralelos, o ângulo dele é zero quando os vetores são paralelos. Então, o módulo do vetor resultante do produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. A interpretação geométrica é que dois vetores paralelos não formam área entre si. Então, D é zero quando os vetores são paralelos, porque não existe área formada entre dois vetores paralelos. Paralelos ou antiparalelos. Então, sempre que você estiver lidando com um produto vetorial de vetores paralelos ou antiparalelos, o resultado é um vetor nulo. É um vetor nulo. Por quê? Porque não existe área formada entre esses dois vetores. Bom, essas são as propriedades que a gente tem que ter em mente. Então, eu já sei, pela definição, como eu calculo o módulo de um vetor resultante do produto vetorial. Isso aqui você consegue demonstrar. Eu já sei calcular o sentido de direção de vetor resultante a partir dessa regra da mão direita que eu acabei de dizer.
aponta os dedos da mão direita no sentido do primeiro vetor, fecha no sentido do segundo, onde seu polegar apontado é o vetor resultante. Tá? E a interpretação geométrica da área, né, do vetor. Bom, então eu vou definir agora matematicamente como você calcula esse produto vetorial em termos de coordenadas cartesianas, vetor de base em JK, o produto vetorial entre os vetores U e V é dado pela seguinte forma. Coordenadas cartesianas, tá bom? É um determinante de uma matriz em que na primeira linha eu vou entrar com os vetores de base do meu sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, sistema de coordenadas cartesianas I, J, K. Tá bom? Na segunda linha, eu vou entrar com os componentes do meu primeiro vetor. O X, o Y, o Z. Na terceira linha, eu vou entrar com os componentes do meu segundo vetor. Dx, dy, dz. Isso aqui é como você calcula um produto vetorial entre dois vetores. Se você realizar aquela operação, calcular o determinante ali, você vai achar o vetor resultante. O sentido já sai direto da operação. A ideia da regra da mão direita é você já de antemão intuir para onde aponta o seu vetor, o sentido do seu vetor, sem ter que fazer a conta. Porque às vezes você consegue resolver um problema ou perceber alguma situação só de usar a regra da mão direita. E o módulo, calculo o produto vetorial e tiro o módulo no final das contas, se eu tiver interessado no módulo. O módulo de um vetor é o produto escalar entre ele e ele mesmo tirado da raiz quadrada, tá bom? Isso aí pode apostar, acredita em mim, essa expressão te dá exatamente o resultado do módulo. Tá? Então, vale a pena agora fazer uma relação entre aquelas propriedades de determinante de matriz e o produto vetorial. Aqui, se eu tiver duas linhas iguais, quer dizer que eu tenho dois vetores paralelos ou antiparalelos. Então, se eu tiver duas linhas iguais, o resultado desse cálculo desse determinante, nesse caso aqui, será um vetor nulo. Eu estou dizendo que nesse caso aqui, porque até anteriormente a gente estava tratando o determinante matriz, onde todas as entradas eram números. Aqui a gente vê que a primeira linha, né, os elementos da primeira linha são vetores. Então, como resultado, isso aqui vai ser um vetor. Então, se a gente tiver duas linhas múltiplas uma da outra, quer dizer que eu estou lidando com dois vetores paralelos, o resultado é um vetor nulo. E vetores paralelos não formam área. Se eu inverto a ordem de duas linhas, quer dizer que eu estou invertendo a ordem desses vetores, o determinante, propriedade do determinante. Mudei a ordem de duas linhas, o determinante é multiplicado por negativo, tá? Aqui essa propriedade. Tá? Bom, então é isso. Eu consigo relacionar as propriedades do produto vetorial com aquelas de determinante matriz. Tá bom? Então a gente vai dar mais um passo adiante agora e vai ver o seguinte. Como que o produto vetorial funciona para vetores de linha base e JK. Vou ver como o produto vetorial funciona para esses vetores aqui. Ó. Bom, é o passo seguinte. Bom, a gente vai calcular então agora quando é que é o produto vetorial entre os vetores I e J. Quanto vale isso? Por definição, então, primeira entrada I, J, K. Segunda linha entre os componentes do meu primeiro vetor, no caso IJKI é 1, 0, 0. Segunda linha, terceira linha, os componentes do meu segundo vetor, no caso do J, 0, 1, 0. E aqui eu calculo o determinante dessa matriz aí. Na realidade, isso aqui já é o determinante, né? Eu calculo esse determinante. Só lembrando, então, a gente vai usar aquela regra de Laplace que a gente viu nos encontros anteriores. E eu vou definir aqui, ó, J, vou fixar o meu J igual,
esse meu índice J aqui, do meu determinante, não vamos confundir com J vetor unitário, igual a 3, porque eu vejo que aqui eu tenho três dos 3 elementos aqui, ó, 2 são nulos, então só vou precisar fazer uma conta. Então isso aqui vai ser o quê? O somatório de I igual a 1 até 3, de A, I, 3, 1 negativo elevado a I mais 3 vezes MI3. Aqui. Eu já sei que A13 é o primeiro valor que I vai assumir é 1. A13 vai dar K. Então, vezes 1 negativo elevado a 1 mais 3, vezes o menor complementar 1, M13. M13 eu marco a primeira linha, terceira coluna, 1, 0, 0, 1. Bom, mais o segundo elemento, A23, é 0. E o terceiro elemento, A33 é 0. Então eu posso somar aqui, ó, um vetor nulo aqui, mais outro vetor nulo aqui, ó. Eu estou colocando vetores porque eu sei que o resultado dessa operação vai ser vetor, não número, porque as entradas aqui são vetores. Ou você usa um 0 com essa setinha, ou lá em álgebra linear, uma notação também, essa aqui, ó, 0 vetor. No livro didático, coloca em negrito, né? A gente não consegue escrever negrito aqui, mas por praticidade, a gente mantém essa seta aqui, ó, fica mais direto para a gente, tá bom? Então, o resultado dessa operação, A13 é K, chapéu, 1 negativo elevado a 4 dá 1 vezes 1, vezes o determinante disso aqui. Esse determinante é 1 vezes 1 menos 0, vezes 1. Então, ou seja, I vetorial J é igual a K. Tá bom? Se a gente fizer J vetorial J, I vetorial I, K vetorial K, eu já sei que isso vai dar 0 direto. Porque vai dar um vetor nulo, cada operação dessa, porque eu tenho duas linhas iguais. Tá bom? Quando eu tiver um determinante com duas linhas iguais, múltiplos uma da outra, o determinante eu já sei que é 0. Tá bom? Então eu preciso saber quanto é que é J vetorial K, K vetorial J, que é o negativo de J vetorial K, I vetorial K. Tá? Então eu vou fazer esses dois cálculos aqui só para a gente praticar. Na verdade, eu vou fazer esse cálculo aqui só para a gente praticar. Depois eu vou mostrar uma regra que a gente pode usar e aí a gente não vai precisar nem calcular determinante. A gente vai fazer de cabeça a conta, tá bom? Eu já sei que meu I vetorial J é K. Quanto é que vale J vetorial K? J vetorial K é igual a I J K 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aqui. Perceba agora, ó, vou fazer agora mantendo I igual a 3, o índice de linha I igual a 3, só para a gente perceber que funciona isso aqui. Para I igual a 3 é somatório em J igual a 1 até 3 de A3 J 1 negativo elevado a 3 mais J vezes M3J. Eu percebo que só o A33 é diferente de 0. Então isso aqui vai ser A31 vezes 1 negativo elevado a 3 mais 1
M3, 1 mais A3, 2 vezes 1 negativo elevado a 5 vezes M3, 2 mais A3, 3 vezes 1 negativo elevado a 3 mais 3, 6, M3, 3. Eu já sei então que A31 é 0 e A32 é 0. Então esses termos aqui, ó, são vetores nulos. Dá um resultado de vetores nulos. Tá? Então, como são vetores nulos, eu nem vou continuar essa conta, tá? Eu vou só calcular o que não é nulo. Isso aqui é A33, que é 1, vezes 1 negativo elevado a 6, que é 1, vezes o determinante da matriz reduzida, da matriz dessa aqui, suprimida, terceira linha, terceira coluna. Vai ser IJ01. Então, eu já sei que esse aqui é o produto da diagonal principal subtraído do produto da diagonal secundária. Então, isso aqui é 1, esse 1 aqui, vezes I menos J vezes 0, né? J vezes 0. J vezes 0 é um vetor nulo, então só sobra o I aqui. Isso aqui é igual a 1 vezes I. Tá bom? Então, J vetorial K, portanto, J vetorial K é igual a I. Tá? Então, eu vou mostrar uma regra agora que a gente pode usar sem precisar calcular determinante. Mas, de qualquer forma, de agora em diante, se alguém estiver interessado em calcular o produto vetorial entre dois vetores, você já sabe como calcular. O sistema de coordenadas cartesiano está ali, JK. Quando você muda o sistema de coordenadas esférico, por exemplo, você vai entrarão ali os coeficientes de escala daquele sistema. Então, você tem que tomar cuidado. Você não pode simplesmente colocar R chapéu, teta chapéu, φ chapéu. Você tem que colocar também, não entrar coeficientes de escala nessa operação. Bom, e a regra que eu gostaria de comentar para vocês é o seguinte. A gente pega e escreve, faz a seguinte figura. Conecto esses vetores de base dessa forma aí, tá bom? Então, imagine que eu queira calcular o produto vetorial entre o vetor K e J. Eu estou conectando esses vetores aqui com setas no sentido horário, se vocês perceberem. Essas setas estão no sentido horário. Se eu quiser calcular o produto vetorial do vetor K e do vetor J, eu estou seguindo no sentido anti-horário, contrário da seta. Então, quando você fizer isso, o resultado vai ser o vetor seguinte, no caso, K vetorial J, é o vetor seguinte com sinal negativo. Tá bom? Se você estiver interessado em K vetorial I, eu estou seguindo no sentido horário aqui, ó, K vetorial I. O resultado é o vetor seguinte com sinal positivo. Tá? Quando eu estiver seguindo no sentido horário. Quando eu estiver seguindo no sentido horário, o resultado é o próximo vetor com sinal negativo. Pronto. É isso que você vai usar. Quando for o produto vetorial, o vetor e ele mesmo, lembra, né? Propriedade determinante. Duas linhas iguais ou múltiplas uma da outra, o vetor não forma área desses vetores, então o resultado é zero, vetor nulo. Tá bom? Bom, basicamente isso. Só chamando a atenção agora, que desde o início dos encontros eu falo que existe uma orientação pré-definida dos vetores do sistema de coordenadas cartesiano. Então, se eu tiver aqui o meu eixo Z, meu eixo X tem que estar aqui, meu eixo Y tem que estar aqui, tá bom? Então, está aqui o meu vetor unitário, que define o sentido positivo do vetor I, do vetor X, do eixo X, esse aqui é o I. Está aqui o meu vetor J, define o sentido positivo do meu eixo Y, vetor unitário de novo. Está aqui o meu eixo Z, o vetor K, define o sentido positivo do meu eixo Z. Esses vetores são todos perpendiculares entre si. Tá
bom? Todos formam um ângulo de 90 graus entre si. E tudo é descrito a partir da regra da mão direita nesse sistema. Se eu coloco os dedos da minha mão direita no sentido do vetor I positivo, fecho os dedos da minha mão direita no sentido do vetor J positivo, o resultado é o vetor, tá? O meu polegar vai apontar no vetor Z, sentido positivo, no sentido de carga. Tá? Então, todas as operações em matemática são feitas seguindo essa orientação desse produto vetorial. I vetorial J é carga. Então, se você coloca o sentido dos eixos diferente desse aqui, se você, por exemplo, coloca X, Y e Z, note que se eu pegasse o produto vetorial no vetor I e J, o meu polegar teria que estar entrando no quadro, sentido contrário desse aqui. Então, essa orientação aqui ó, estaria diferente do que é convencionado. Então, tomem cuidado com o sentido dos meus eixos. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá bom? Mas essa orientação dos eixos, então, essa aqui é baseada na regra da mão direita. Tudo é feito com essa definição. Essa é a convenção. Evitem fazer o contrário, tá beleza? Então, é isso aí. Eu vou fazer um exemplo agora de produto vetorial para vocês perceberem como eu posso usar isso ao meu favor e isso vai ficar claro. Espero que isso fique claro para vocês. Tá? Vamos lá então. Imagine que eu tenho um vetor U que seja 2i mais 3j. Tá? Isso aqui é equivalente a 2,3,0. Tá? E um vetor V que seja I mais K. Isso aqui é equivalente a 1, 0, 1. Uma outra observação que eu já ia mais esquecendo: produto vetorial é definido em 3 dimensões. Você não consegue descrever produto vetorial no plano. Então, vamos colocar aqui as 3 dimensões. Tá bom? Ele é definido em 3 dimensões. Então, se eu quiser calcular o produto vetorial entre o vetor Q e V, eu posso calcular aqui o determinante dessa matriz I, J, K. Tá aqui os elementos, as entradas do meu primeiro vetor, 2, 3, 0. As entradas do meu segundo vetor, 1, 0, 1. E o resultado desse determinante é o vetor resultante. Tá bom? Então é só você calcular o determinante, esse determinante você vai calcular o resultado. Talvez seja até mais rápido calcular esse determinante. Mas o que eu quero fazer aqui é de outra forma, usando aquela regra que a gente mostrou anteriormente. Isso aqui é a definição do produto vetorial, tá bom? Mas se você quiser, você pode calcular usando os vetores básicos. Isso é igual ao produto vetorial entre os vetores U, 2i mais 3j, e o vetor V, produto vetorial com o vetor V, é I mais K. Estou usando colchete para a gente não confundir aquelas notações, não confundir essas duas notações aqui, tá? Igual eu já chamei a atenção em outro momento. Produto vetorial é distributivo, então vai ser o primeiro produto vetorial com todo o segundo, e produto vetorial com 2i mais K, mais o segundo produto vetorial com todo o restante, 3j vetorial I mais K. Se eu pegar agora o próximo passo, produto vetorial distributivo, 2 vezes 2 são números, né? 4i vetorial I mais 2 vezes 1, 2i vetorial K mais 3 vezes 1, 3, J vetorial I,
mais 3 vezes 1, 3, J vetorial K. Lembra aqui das minhas regras, tá bom? I, J, K. Se eu vou calcular I vetorial I, esse primeiro eu já sei que é zero, porque é o produto vetorial entre ele e ele mesmo, 4 vezes o vetor nulo, mais I vetorial K, estou no sentido anti-horário aqui, vai dar o próximo sinal negativo, menos J, J negativo, mais 2, J negativo, mais J vetorial I, de novo, sentido anti-horário, vai dar o próximo com sinal negativo, 3, 1 vezes K negativo, mais 3 vezes J vetorial K, está no sentido horário agora, vai dar o próximo com sinal positivo, 3, 1. Tá? Então, como resultado, isso aqui dá quanto? Dá, colocando uma sequência mais lógica, 3i mais menos 2j menos 3k. Ou 3, 2 negativo, 3 negativo. Ou essa, descrição ou outra, as duas são equivalentes, tá bom? Cara, o produto vetorial não precisei calcular determinante, mas se eu quisesse, calcularia. O resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Então vamos parando por aqui. O produto vetorial é isso e a gente dá para encerrar esse encontro. Agradeço.